Olá, olá! Bom dia! Tudo bem com vocês? Feliz de mais uma vez estar aqui transbordando na vida de vocês. Fico muito grata por poder passar o que eu tenho estudado, tenho aprendido, tenho vivido, de poder compartilhar com vocês. Minha amiga Márcia, sem falta, todo sábado aqui comigo, né? Está junto comigo nessa caminhada. Obrigada, amiga. Tu também és linda. Nessa caminhada do autoconhecimento, da busca pela melhoria, de estarmos investindo tempo, né? Como a gente fala, ela me falou ano passado, 24%. 24%, a gente tá aqui, a gente não vai parar enquanto a gente não chegar onde a gente quer, né? Então, e eu fico feliz de poder transbordar na vida de vocês o conhecimento que eu tenho aprendido, que eu tenho buscado, e vocês fazem parte do meu processo, têm acompanhado o meu processo, né, de evolução. Então, hoje a gente está indo para o capítulo 5 do livro Atitude Mental Positiva. Eu fiquei durante a semana falar mais um capítulo, mas a semana muito corrida, muito cansativa. Teve dia que eu cheguei e apaguei, tão cansada. Mas essa semana, agora está no final do ano, né? Essa correria aí, que todo mundo fica muito meio, sei lá, uma energia diferente. Mas é só o fechamento de mais um ciclo pra gente recomeçar. Eu falo até que final de ano, Réveillon, é tipo pra gente dar uma reavaliada, né, e recomeçar. Mas a gente tá já vendo tanto com a minha amiga Márcia aqui, a gente já vem numa pegada aí que só vai ser continuidade. A gente não tem nada de parar para começar de novo, vai ser continuação. Mas vamos para o nosso capítulo 5 do Atitude Mental Positiva. E hoje o título é E Algo Mais, né? Porque nós falamos na semana passada, no capítulo 4, sobre a autossugestão. De nós falarmos frases positivas para nós mesmos, nos dando uma autossugestão de nós melhorarmos o nosso pensamento, né? E até fechei o capítulo 4 falando: dia após dia, em todos os sentidos, pela graça de Deus, estou cada vez melhor por meio da atitude mental positiva. E aí, no capítulo 5 ele fala: mas será que você já tentou algo e fracassou? A resposta geralmente vai ser sim, né, para isso. Às vezes a gente tenta algo e acaba fracassando naquilo. E aí ele diz, o Napoleão Hill fala que falta um algo mais. Por isso que o nome do capítulo é E Algo Mais. Então, é tudo que você já fez e algo mais, né, para você conseguir atingir o que você quer. E aí ele diz que às vezes é apenas um pequeno detalhe, né? E a atitude mental negativa vai fazer com que você fracasse, porque você simplesmente vai parar e não vai tentar de novo. E quem tem atitude mental positiva vai continuar tentando, mesmo que já tenha fracassado várias vezes, não tenha dado certo várias vezes, vai tentar mais uma vez. E às vezes nessa próxima tentativa é que uma pequena diferença, um pequeno detalhe, você vai conseguir chegar lá onde você quer. Então, o fracasso é vivido por aqueles que simplesmente param. E enquanto as pessoas de atitude mental positiva, elas continuam tentando. E o que seria esse algo mais? O algo mais é um detalhezinho. Então, eu vou citar para vocês alguns exemplos que às vezes parece uma besteira, mas só que a pessoa, outra pessoa que não conseguiu descobrir essa pequena besteira, né, esse pequeno detalhe, não consegue chegar onde aquela outra pessoa que tentou mais uma vez e por causa de uma besteirinha conseguiu chegar. Então ele fala dos irmãos Wright, que fizeram o avião lá, e por causa de um detalhe, que foi
os flaps móveis, né? Um detalhe lá na aerodinâmica do avião fizeram com que o avião voasse, né? Outra pessoa que fez uma música e a música não fez sucesso, e uma outra pessoa pegou e colocou apenas mais uma frase: ipi ipi urra. Uma frase que não diz nada, né? Não tem nenhum sentido, mas por causa dessa frase ipi ipi urra, a música fez sucesso. Então, às vezes, para você, pode ser que aquela besteirinha que você tá achando que é uma besteirinha faça diferença em algo que você está tentando fazer, né? O próximo exemplo é entre Philip Reis e Graham Bell, que é o que inventou o telefone. Então, o Philip Reis, ele chegou muito perto, e até ele tentou, na Suprema Corte, fazer com que a invenção fosse patenteada no nome dele, mas a Suprema Corte deu a patente para Graham Bell. Por quê? Porque o Graham Bell, ele conseguiu fazer com que o Graham Bell deu mais um quarto de volta no parafuso, transformando a corrente alternada em corrente contínua. E só com corrente contínua é que se consegue transmitir a voz. Então, veja só, um quarto de volta em um parafuso é praticamente nada. Mas foi o Graham Bell que deu esse um quarto de volta a mais no parafuso para conseguir transformar a corrente alternada em corrente contínua. Então, a Suprema Corte dos Estados Unidos deu a patente para Graham Bell, porque o outro, mesmo já tendo tentado, o Philip Reis tentado várias vezes, ele não conseguiu chegar no ponto de entender, de descobrir que era a corrente contínua que iria transmitir a voz humana. Então, os pequenos detalhes fazem diferença, mesmo que a gente ache que é uma besteira, mas vamos tentar mais uma vez. Quem sabe essa pequena besteira não vai fazer com que algo que você vem tentando há tanto tempo dê certo. E aí, essas pessoas que pararam, né, de não tentar mais uma vez, elas fracassaram. E nós, que temos atitude mental positiva, por tentarmos mais uma vez, vamos chegar onde aqueles outros que não tentaram mais uma vez não chegaram. Então, um quarto de volta no parafuso fez com que Graham Bell inventasse o telefone e a voz humana fosse transmitida, porque a voz humana só é transmitida através da corrente contínua, né? Na época da invenção do telefone. Então, muitas vezes, nós não paramos para ficar em silêncio, ficar conectados com nós e com a fonte da inteligência infinita. E o Napoleão Hill fala que quando nós estamos conectados com a fonte da inteligência infinita, que é Deus, a fonte divina, então muitas vezes nós conseguimos encontrar esse algo mais que está faltando em um projeto. Então ele dá o exemplo de Le Tourneau, né, que ele estava em um projeto, então ele fez um cálculo errado de uma perfuração e ele perdeu tudo, deu tudo errado. Então ele disse que a única coisa que restou foi a sua saúde. Então ele começou a ser grato por ainda ter saúde, ainda ter mãos fortes. E aí ele, em oração, ele ficou lá conectado com Deus e descobriu esse algo mais, que foi que nas horas de maior aflição, né, ele encontrou o sócio majoritário, que o sócio majoritário seria Deus, né? E para que ele, conectado com Deus, ele iria ter, nós conectados com Deus, nós temos às vezes lampejos de inspiração que só a gente conectado com essa fonte de inteligência divina é que nós vamos descobrir esse algo a mais que está faltando em algum projeto. Então, desde que o Le Tourneau reconheceu na vida dele, na vida pessoal e na vida profissional, que a gente tem que estar conectado com Deus o tempo inteiro, né? E que é Deus que às vezes traz esse algo mais que está faltando em algum projeto nosso, é que a partir daí ele começou a falar que Deus era o sócio majoritário dele, que a partir
tudo dependia de Deus, né? Que é maravilhoso participar dessa sociedade com Deus. Então, até eu falar isso, eu fiquei com receio de falar isso, porque algumas pessoas religiosas podem até me criticar, porque falar que Deus é nosso sócio, né? Então, assim, a gente sabe que Deus é o dono de tudo. E é por causa disso, por ele ser o dono de tudo, ele ser o dono da inteligência infinita, que ele pode fornecer pra gente lampejos, né, de inspiração para que a gente encontre esse algo mais que falta em nossos projetos, em nossa vida pessoal, nossa vida profissional, né? Por ele ser a fonte de inteligência infinita, tá? E aí, o que é que ele sugere? Que nós tenhamos sempre perto de nós um bloquinho de papel e lápis, porque quando surgir uma ideia, você vai e anota. E tem um exemplo aqui do Elmer Gates. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. O Elmer Gates. Tanto o Elmer Gates quanto o Osborne. O Osborne foi quem inventou aquela técnica do brainstorming, né? De você estar numa sala com várias pessoas e ter um flip chart lá, um bloco de papel, e as pessoas irem falando as suas ideias, as palavras que vêm na sua mente. Brainstorming, que storm é tempestade de ideias. Então, de você ficar falando sem julgamentos, sem pensar muito e jogando as ideias. E daí de ir anotando essas ideias, e depois é que você vai avaliar aquelas palavras, aquelas frases que foram ditas. Do mesmo jeito, o Elmer Gates, o Napoleão Hill teve um encontro com ele, e aí a secretária do Elmer Gates não deixou o Napoleão Hill atrapalhar o momento dele. E aí falou: o que é que está acontecendo? E ele falou: não, ele está lá na sala dele, no momento dele, e ele não vai ser atrapalhado. E quando o Elmer Gates saiu da sua sala, do seu momento, ele foi explicar para o Napoleão Hill o que é que estava acontecendo. Ele disse que simplesmente ele ia lá ficar sentado em busca de ideias. Ele ia para um quarto lá, em silêncio, para as ideias surgirem. E às vezes essas ideias vinham com alguns minutos, às vezes com horas. E ele tinha lá o seu bloquinho de papel, o seu lápis, para anotar as ideias que surgiam. Ele fala que isso é o princípio da atenção controlada. Então, de você. Às vezes você está com um problema e você não sabe como resolver esse problema. Você vai para um lugar. Tipo, silenciar, né? Silenciar as vozes externas para você ouvir a sua voz interna, né? E ele fala, mais uma vez também, aqui é outra pessoa já falando do armazém universal da inteligência infinita que é Deus, né? Porque o Deus habita dentro de nós. O Espírito Santo de Deus habita dentro da gente. Então, assim, eu fico muito feliz de saber que pessoas como essas pessoas aqui, elas também acreditam que Deus, que é a fonte de tudo, que é a fonte da inteligência infinita, a fonte da sabedoria, eles reconhecem o poder de Deus e sabem que Deus habita dentro de nós e que se nós pararmos para nos conectarmos com Ele, nós vamos ter as respostas. Além, né, de como ele mesmo fala aqui, se acreditamos que a Bíblia, um dicionário e uma boa enciclopédia, que a gente hoje em dia não usa mais enciclopédia, né, mas eles devem estar presentes em cada casa, porque elas podem ajudar na busca pelo algo mais. Então, o Elmer Gates, ele ia para sua salinha, ficava lá concentrado, como eu já falei, a atenção controlada, ficava lá concentrado, e aí as ideias iam surgindo e ele ia anotando. E ele relatou para o Napoleão Hill que as origens dos seus resultados, né, ao sentar-se em busca de ideias, né, vinham das fontes que nós temos, que é o quê? O conhecimento armazenado no nosso subconsciente, o conhecimento transmitido por outras pessoas e o grande armazém universal da inteligência infinita, que eu já falei, né? Onde é depositado todo o conhecimento e todos os fatos e que pode ser contatado por meio do nosso subconsciente, né? Então, ele cita mais um exemplo, que é o do Cristóvão Colombo, que o Cristóvão Colombo planejou chegar na Índia, né? Aí ele achou que estava chegando na Índia, mas ele chegou nas Américas. Então, mas o Cristóvão Colombo, ele
colocou essa ideia na cabeça, ele se manteve no objetivo dele, ele entrou em ação, ele conseguiu patrocínio, conseguiu as embarcações e viajou achando que estava indo para a Índia e chegou nas Américas. E aí ele diz, não tenha medo de ser como Cristóvão Colombo, não tenha vergonha de ser como Cristóvão Colombo. Por quê? Mesmo ele tendo errado, ele errou o alvo, ele achava que tinha chegado na Índia, mas ele chegou em algum lugar, ele fez uma grande descoberta. Né? Então, mesmo se você acha que está tendo um fracasso, não desista do seu objetivo, continue tentando, continue indo, que mesmo que você erre, você vai ter descoberto algo, você vai ter colocado mais um ponto no seu repertório, você vai ter descoberto mais um caminho que não é o caminho onde você deve seguir, né? Aquele erro não é onde você quer chegar, mas mesmo essa soma de todos os fracassos, todos os erros, vai te fazer chegar em algum lugar. O importante é não desistir, né? Porque mesmo ele tendo falhado, entre aspas, falhado no seu objetivo, né? Mas ele descobriu algo mais, né? Que foi as Américas. Então, só pra gente finalizar aqui, vou ler um trecho aqui do livro, fala assim: você, como Colombo, pode inspirar e direcionar aqueles que o seguem a rumar na direção certa, no curso certo e ir mais longe no desconhecido até alcançar os objetivos dignos que concebeu. Você, como Colombo, tem tempo e o poder de pensar. Você, como Colombo, pode esforçar-se com persistência e com uma atitude mental positiva para alcançar seus objetivos principais definidos e encontrar algo mais. Você não precisa ter vergonha de ser um fracasso como Cristóvão Colombo. Apesar de ser considerado um fracasso não ter chegado na Índia, mas ele chegou nas Américas, né? Que foi uma grande descoberta. Então, que nós não tenhamos vergonha de fracassar. O importante é não desistir. Como eu já falei em outros momentos, existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Desistir no meio do caminho não vai te chegar em lugar nenhum, não vai fazer você chegar em lugar nenhum. Mas, mesmo você fracassando, você indo em direção a um objetivo seu e você fracassando, você vai chegar em algum lugar. Então, que nós tenhamos uma atitude mental positiva, porque as pessoas com atitude mental negativa desistem, né? Fracassam e desistem, e que não tenhamos vergonha de fracassar como Cristóvão Colombo fracassou. Né? Então, se você conhece uma pessoa que está desanimada, que tentou fazer algo e não deu certo, que essa pessoa, que você seja uma pessoa incentivadora, fazer com que essa pessoa ela tente mais uma vez e não desista, porque pode ser que essa pessoa encontre o algo mais que estava faltando, tá? Eu encontro vocês no próximo capítulo, o capítulo 6, que vai começar a segunda parte do livro, né, que são 5 bombas mentais para atacar o sucesso. O capítulo 6 tem como título: Você tem um problema? Isso é bom. Então, te encontro no capítulo 6.